Fala pessoal, esse é o material aqui que a gente produziu sobre as eleições do Flamengo pelo Lance. Fique agora com a entrevista com Ricardo Henriquesen, da Chapa Branca, Flamengo Sem Fronteiras. Essa é uma pergunta que todo mundo me faz, né? Porque eu fui vice-presidente do clube de marketing há mais de 10 anos atrás, entre 2006 e 2009, mas nunca militei politicamente no Flamengo. Até porque eu sou uma pessoa de perfil técnico, enfim, eu trabalho na área de esporte, enfim, então eu nunca tive interesse em militar politicamente. Essa candidatura, ela tem como objetivo, a gente achou importante levantar algumas bandeiras, né? E por isso a gente está aqui. Não é uma candidatura baseada no fato de eu achar que eu sou uma pessoa melhor ou que as pessoas que estão comigo são melhores do que as pessoas que estão lá, porque não é verdade, né? Eu não sou mais inteligente, não sou mais bonito, mais competente do que o Landim, enfim. Acontece que tem muita coisa acontecendo hoje no mundo do futebol, um processo de transformação muito violento que está acontecendo, e na Europa a gente já consegue ver isso claramente, né? E esse processo vai chegar aqui, já está começando a chegar aos pouquinhos, e eu não vejo o clube se preparando para isso, para um novo ambiente de futebol, que não é esse ambiente que a gente está acostumado, com os clubes associativos fechados, em uma quantidade pequena de pessoas decidindo, enfim. E eu vejo que essa agenda é uma agenda que passa longe do clube. Ao contrário, na verdade, o clube, nos últimos anos, ele tem caminhado numa direção oposta, uma direção que deveria ser baseada hoje num pilar de abertura do clube para um quadro associativo maior, né? Já que o objetivo de todos nós é que o Flamengo continue a ser um clube que pertence ao seu sócio, né? Então, assim, em vez de mergulhar no modelo associativo para se transformar num clube associativo relevante, como é um Bayern de Munique, por exemplo, a gente vê o clube se fechando, né? E isso não vai funcionar, porque os competidores do Flamengo não são os outros clubes associativos em dificuldades, como existe hoje. Os competidores do Flamengo a médio e longo prazo são empresas, né? Como o Red Bull Bragantino, né? Aliás, não tem Bragantino mais. O Bragantino acabou, né? Você tem o Red Bull. Esse tipo de competidor, né, que tem uma capacidade de investimento que vem de fora do futebol, é que a gente vai ter que enfrentar. E esse modelo político, associativo, com uma gestão de futebol também política, baseada na influência dos amigos e dos parceiros políticos, isso não funciona, cara. A gente não vai conseguir se manter competitivo no longo prazo dessa forma, e nós vamos acabar perdendo, deixando pelo caminho todo esse esforço que foi construído, inclusive também por essa diretoria, desde 2013, para fazer a recuperação do Flamengo. Olha, cara, se eu puder definir de uma forma mais objetiva e mais simples, eu diria que precisa acontecer no futebol o que aconteceu no departamento de finanças do Flamengo ao longo dos últimos anos. O que aconteceu no departamento de finanças? Duas coisas. Primeiro, a blindagem da área política. Você não tem influência política dentro do departamento de finanças, o departamento é tocado profissionalmente por pessoas técnicas, que tomam decisões técnicas e não políticas. Isso ajudou, o que ajudou muito nesse caso também é o fato da gente ter vice-presidentes que vêm do mercado, né? Desde 2013. Então, você tem lá o Rodrigo Tostes, depois você tem o Valim Vasconcelos, depois você tem o Cláudio Prakovic, eu acho, se eu não me engano, não estou tentando lembrar a ordem, depois o Valim de novo, agora o Tostes. Todas essas pessoas são pessoas que conhecem profissionalmente, capacitadas para tocar isso, apesar de serem voluntários, são pessoas do mercado e profissionais nessa área. No futebol, infelizmente, a gente não conseguiu dar esse passo, porque o futebol é uma plataforma política. Na história do Flamengo, não é nesse governo, não é no governo anterior. O fato é que a gente conseguiu avançar nas áreas meio, que são áreas como finanças, por exemplo, que são áreas que não têm muito apelo político, né? Nenhum aliado político quer brigar para fazer parte de conselhinho de finanças para decidir sobre o fluxo de caixa do clube. Isso é muito chato, né? Ninguém quer isso. As pessoas querem
participar da discussão de quem vai ser o próximo técnico. Elas querem viajar no avião junto com o time, querem assistir o treino, enfim. Isso tem valor político para as pessoas, entendeu? E a gente não conseguiu fazer essa blindagem. A gente não conseguiu dizer, não, gente, ó, desculpa, isso aqui não dá. Aqui o futebol é totalmente profissional, enfim. Então, a gente precisa urgentemente fazer isso. A gente precisa profissionalizar completamente, de forma sem concessões, incondicionalmente, o futebol. E como fazer isso? Aí você vai me dizer, ok, o conceito entendi, o conceito é afastar a influência política do dia a dia do futebol. Conselhinho, vice-presidente voluntário no dia a dia, tudo isso afastado. Mas como faz isso? Faz isso através da contratação de um diretor técnico. A gente tem, de alto nível, a gente tem aqui um fetiche no Brasil com o técnico, né, o técnico de campo, no Flamengo em especial, recentemente, por causa do Jorge Jesus. Né? O Jorge Jesus deixou um insight muito importante para a gente. Por que o Jorge Jesus atingiu o nível de performance que ele atingiu? Porque, na prática, ele não era só técnico. Isso hoje, para todo mundo, está bastante claro. Ele era tudo. Ele era o cara que cuidava da grama, ele era o cara que dava pitaco na fisiologia, ele era o cara que influenciava no departamento de inteligência. Na prática, ele foi muito mais do que um técnico. Ele foi um diretor técnico de futebol. Ele assumiu o departamento inteiro, ele tocou o departamento inteiro. Durante o tempo que ele esteve aqui, a gente viu os resultados disso. Então, se a gente não entender a lição que ficou dessa passagem do Jorge Jesus e a gente não fizer o que tiver que fazer agora, a gente vai ficar para trás. Matheus, eu tive a oportunidade de, em 2007, participar do primeiro processo de concessão, de estudo de concessão do Maracanã. Lá atrás, depois das obras do Pan-Americano, o Flamengo, o Fluminense e a CBF foram procurados pela Secretaria de Esportes do Estado do Rio de Janeiro e a SUDERJ, que tinham era o mesmo secretário e presidente da SUDERJ, que era o Eduardo Paes, no sentido de buscar um modelo de concessão. O estádio tinha sido reformado e ele queria avançar com uma concessão. E eu fui um dos negociadores do lado do Flamengo que foi indicado. A gente foi uma negociação longa, se arrastou até 2009, envolveu também, na época, uma empresa de marketing esportivo das maiores do mundo, a IMG, empresa britânica, mas, no final das contas, não deu em nada. E acompanhei todos esses processos aí, as concessões, caça-concessão, dar nova concessão, caça de novo. Eu tenho uma opinião formada com base nessa minha experiência em relação ao Maracanã, que é a seguinte: o Maracanã não é um estádio de futebol como outro qualquer. O Maracanã não é um Engenhão. O Maracanã é um símbolo nacional, não é nem do Rio de Janeiro, é como o Pão de Açúcar, o Cristo Redentor, o MASP, São Paulo, é cartão postal. Então, o Maracanã é uma ferramenta política, sempre será. Para qualquer governador do Rio de Janeiro, o Maracanã sempre vai ser algo que ele sabe que dá ou tira voto. Isso significa que, mesmo num processo formal de concessão, mesmo que a gente assine um contrato de 20, 25, 30 anos, na minha opinião, sempre haverá grande insegurança jurídica para os concessionários, para quem receber a concessão. Porque, ao longo de 25, 30 anos, o governo do Estado, que permanecerá como dono do equipamento, vai mudar diversas vezes. Nós vamos ter pessoas das mais diversas correntes políticas diferentes e com pensamentos opostos. Né? Quantas eleições a gente vai ter durante 25 anos? E a gente já viu anteriormente diversos exemplos, não só aqui no Rio, mas em outras concessões, e não só em estádios, mas outras concessões de equipamentos públicos, que, dependendo de quem está sentado na cadeira, não há nenhum pudor de rasgar contrato. Então, eu acho extremamente arriscado para o Flamengo entrar num negócio de 20, 25 anos, numa parceria que você não sabe quem vai te conceder, né, porque vai mudar a toda hora, e você não sabe como
essa mudança vai impactar a relação com o agente que vai te conceder. Acho também extremamente arriscado você ser sócio de outro clube, e aí aqui não vai nenhum preconceito com o Fluminense especificamente, não é isso. O que eu estou querendo dizer é que, assim como o Flamengo, outros clubes, Vasco, Fluminense, Botafogo, também são entidades associativas políticas, né? A gente também, do mesmo jeito que eu não sei quem é o governador daqui a 10 anos, eu não tenho como saber, e como ele vai pensar essa concessão, eu também não tenho como saber quem vai ser o presidente do Fluminense, por exemplo, daqui a 10 anos. Maracanã é um estádio espetacular, seria o modelo ideal, porque, enfim, do ponto de vista de logística, está muito bem, existe uma relação afetiva com a história do Flamengo, enfim, seria perfeito. Só que eu acho que o risco é muito alto. Eu entendo perfeitamente as dificuldades para a construção de um estádio próprio, já fiz plano de negócios profissionalmente de estádio, sei quanto custa, sei como é difícil, eu sei perfeitamente a dificuldade, especificamente no Rio de Janeiro, de você encontrar um terreno que seja viável ou do ponto de vista logístico ou economicamente. Então, assim, não estou dizendo que é uma coisa simples e fácil, mas, na minha opinião, é a opção que pode ser mais cara e mais difícil no curto prazo, mas no longo prazo é a que oferece a maior segurança ao Flamengo. Então, esse é um dos pontos importantes na nossa maneira de pensar e nessa campanha, e eu estou sempre postando. Eu tenho uma frase que eu uso sempre, frequentemente, tá? Que é: estádio não é fim, estádio é meio. Eu vou explicar o que eu estou querendo dizer com isso. E eu dou exemplos no nosso plano de governo, né, que está lá disponível para baixar. No capítulo sobre marketing, a gente tem uma parte que a gente fala especificamente sobre estádio. E a gente dá alguns exemplos para dizer que a gente está tentando reinventar a roda, exemplos no futebol europeu, por exemplo, especialmente no futebol alemão, que tem uma visão diferente em relação ao preço do ingresso e a maneira como se relacionar, como usar o estádio para se relacionar com o torcedor. Quando eu digo que estádio não é fim, é meio, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: o estádio é uma plataforma onde você se relaciona e reforça os valores que você tem da sua marca e o tipo de relacionamento que você quer ter com o seu torcedor. E não apenas o torcedor que está no estádio. Você vê o que aconteceu essa semana no jogo com o Corinthians, aquela atmosfera fantástica no estádio, ela não contamina apenas as pessoas que estão ali, ela contamina todo mundo que assiste aquilo na televisão. O torcedor do Flamengo em Manaus, ele foi impactado por aquele público no Maracanã. É isso que a gente precisa entender. Não adianta subir o preço do ingresso para ganhar na bilheteria no curto prazo, quando você está perdendo do outro lado, a médio e longo prazo. Eu não vou nem entrar no mérito da perda esportiva, porque, naturalmente, torcida impacta o resultado dentro de campo. Os jogadores são pessoas, eles são impactados pela torcida na arquibancada e como ela reage ao jogo. É inevitável isso. Você viu o João Gomes, né? É diferente, né? Então, a torcida do Flamengo no estádio, ela faz a diferença. E essa diferença esportiva, por sua vez, vai fazer uma diferença econômica lá na frente, né? Em termos de premiação, de campeonato, título e etc. Mas tem mais do que isso. Um estádio sempre cheio e com atmosfera como aquela, ele favorece ao clube ganhar mais, ter melhores resultados e melhores contratos a médio e longo prazo, é verdade, em outras áreas, patrocínio, licenciamento. O estádio é a catedral, ali onde o que você está fazendo ali, você está celebrando a sua marca e a sua relação com a sua torcida. Além disso, tem um último ponto que eu acho muito importante, que eu queria destacar aqui, que é o seguinte: e para isso existem estudos e mais do que comprovados. Você tem um modelo alemão do Borussia Dortmund e do Bayern de Munique que comprova isso, que é o seguinte: os públicos mais popular e mais premium, eles não são antagônicos. Você não precisa escolher entre um e o outro num estádio do tamanho do Maracanã. Ao contrário, eles se complementam. Eles funcionam como um ecossistema. Existem vários estudos feitos que comprovam que as pessoas que vão ao estádio assistir o jogo, elas percebem a qualidade daquele espetáculo como experiência com base em dois fatores principais. Primeiro, o óbvio,
que é a qualidade do jogo em si. Resultado, se é emocionante, se não é, se o futebol apresentado é de alta qualidade. Mas o segundo fator muito importante, tão importante quanto, é a atmosfera do jogo. E essa atmosfera ela é dada basicamente pelo comportamento do público. Então, a gente não tem como ter uma atmosfera rica, como é a do Flamengo, se a gente não tiver um perfil de público um pouco mais amplo. Esse público mais popular, que reage de outra forma, como aconteceu no jogo contra o Corinthians, ele aumenta a demanda, inclusive pelas áreas premium. O cara que pode ir no camarote e tem dinheiro para pagar, ele vai sentir que valeu a pena pagar mais, não só pelo jogo, mas por aquele espetáculo que ele está vendo na arquibancada. Então, a gente precisa ter uma política de ingresso que veja o todo. Não adianta ver só a árvore, a gente tem que ver a floresta. E essa é uma crítica que a gente faz, não só à política de ingressos, mas à política comercial do Flamengo como um todo. O programa do sócio-torcedor, eu acho que também é outra unanimidade, é muitíssimo ruim, né? E ele é muito ruim em dois aspectos. E, de novo, essa crítica que estou fazendo é aos programas de sócio-torcedor, não é só o do Flamengo, todos os outros também são assim, né? Ele se propõe a ser um programa de benefício de ingresso, que é basicamente isso que ele é. Ele não é nada mais do que isso, ele não dá nenhum outro benefício. Como programa de entrega de ingressos, se a gente analisar ele dentro da proposta que ele tem hoje, ele é muito ruim porque o sistema de prioridade que foi construído, ele novamente, é um sistema que prioriza o curtíssimo prazo. E no longo prazo, ele vai canibalizar essa base. E é o que está acontecendo exatamente nesse momento com a final da Libertadores. Eu posso estar há anos pagando um programa de sócio-torcedor, como é muito comum, posso estar, sei lá, desde o começo, desde 2013, pagando rigorosamente em dia o programa. Se cai alguém de paraquedas hoje, num plano mais alto, esse cara vai furar a fila, vai passar na minha frente. Gente, isso não faz nenhum sentido do ponto de vista. Imagina, vamos esquecer futebol? Vamos pensar um programa outro programa de relacionamento na indústria aérea, né, no transporte aéreo, ou numa loja de departamento, ou qualquer coisa. Imagina essa regra num programa de relacionamento como esse, né? Na hora do bem bom, vem um cara que entrou agora, cai de paraquedas, e eu que estou numa relação de longo prazo como consumidor, eu sou bypassado exatamente na hora do filé mignon. Eu ruí o osso e na hora do filé mignon eu fico para trás. Obviamente que isso não faz nenhum sentido, né? Isso reflete exatamente essa estratégia que eu comentei em relação ao preço de ingresso. É o foco no curtíssimo prazo. O que a gente pode fazer de dinheiro o mais rapidamente possível? Mas a gente significa que a gente vai canibalizando, destruindo a relação com o nosso próprio programa. A gente vai desestimular as pessoas a continuarem. Não tem problema, depois a gente traz de volta de alguma forma. Esse foco no curto prazo é algo que eu francamente, não consigo entender, porque eu até entenderia isso em 2013, em 2014, onde o clube precisava da maior quantidade possível de recursos no curtíssimo prazo para fazer frente a pagamentos de salário, para pagar lá as dívidas que precisava pagar. Hoje, em 2021, um clube faturando R$1 bilhão, não faz sentido nenhum nessa estratégia. A estratégia hoje deveria ser de longo prazo. Você deveria ponderar não só o que a pessoa gasta hoje, mas o que ela gastou desde que ela entrou no programa. Um bom indicador em relação a essa questão de como o clube não precisa fazer o que ele está fazendo é esse ano de 2021. Em função da pandemia, a gente praticamente não teve receita de bilheteria, porque os estádios estavam fechados. Ainda assim, o clube vai fechar 2021 com R$1 bilhão de receitas. Aí eu te pergunto, tem a necessidade de sangrar o torcedor? Precisou do dinheiro, do sangramento do sócio-torcedor e do torcedor no estádio para chegar a R$1 bilhão? Acho que tem a prova aí de que não precisava nada disso. Além disso, além da questão do benefício no ingresso, que está errado, a gente tem um outro problema grave, na minha opinião, que é o fato de que o programa foi estruturado, todos eles, de todos os clubes, para atender apenas a quem pode ir ao estádio.
E aí a gente está falando de 3, 4, 5% da base de torcedores. A grande maioria, a esmagadora maioria, o cara que mora em Fortaleza, em Manaus, ele não tem condição de ir ao estádio. Então, isso não é um benefício para ele. A gente precisa criar benefícios localmente, lá onde o cara está. Como é que a gente cria benefícios localmente lá? A gente precisa levar conteúdo do clube lá onde ele está, em Fortaleza, a gente precisa ter eventos do clube localmente, enfim, a gente precisa levar o clube para quem não pode vir até o clube. É inevitável. Em todos os lugares do mundo, você tem ligas independentes que são organizadas pelos clubes. Em todos os lugares do mundo, eu estou me referindo naturalmente aos mercados mais desenvolvidos, né? Então, eu acho que é uma questão inevitável e eu acho que você colocou bem aí, não tem como o Flamengo não ser protagonista nesse processo, enfim. Essa proposta que está tramitando aí, que os clubes assinaram um acordo, eu confesso que eu não conheço profundamente, não sei, as informações que eu tenho são pela imprensa, me parece que vai ser pago um adiantamento para os clubes, enfim, e aí eu acho que o Flamengo só precisa ter um cuidado, né? Importante, né? Grande parte dos clubes que farão parte dessa liga, né, a realidade normal do futebol brasileiro, do ponto de vista de equilíbrio financeiro, não é a realidade do Flamengo. A gente sabe, os outros clubes, a grande maioria dos clubes passa por uma situação muito difícil. Essas entidades que passam por uma situação difícil, elas têm uma tendência natural a balançou dinheiro na frente e o cara vai vender o boi magro. Mas que a liga é inevitável, é inevitável. A liga não pode ser administrada pela confederação. Não é assim em nenhum mercado desenvolvido no mundo. Quando eu saí do Flamengo em 2009, eu rodei aí o mercado, já vinha trabalhando antes, quando vim para o Flamengo eu já tinha uma boa rodagem dentro desse mercado de marketing esportivo, gestão esportiva, como eu gosto de chamar. Trabalhei como consultor para várias entidades. Ao longo dos últimos 20 anos, eu trabalhei como consultor para a Confederação Brasileira de Vôlei, para a Confederação Brasileira de Futebol e também para 9 dos atuais 20 clubes da Série A do Campeonato Brasileiro. E fui diretor de marketing da Confederação Brasileira de Basquete. Eu estou dizendo isso porque o Marcelo Vido, que é a pessoa que toca hoje não, ele toca, na verdade, desde 2013, os Esportes Olímpicos do Flamengo, faz um trabalho excepcional, que explica muito da continuidade desse trabalho. É bom lembrar que o esporte olímpico hoje, na minha opinião, é um exemplo do que acontece quando a gente tem... Lembra que eu falei do diretor técnico no futebol? Quando a gente tem um grande diretor técnico e que ele transcende a política. Muda o governo, como mudou, e as pessoas não mudaram o Marcelo Vido, porque ele passou a ser algo maior do que a política, porque ele não é político, ele é técnico, ele é uma pessoa de grande qualidade. Claro, precisamos dar o crédito antes ao Póvoa, atualmente ao Kroll, por darem, que são os vice-presidentes de esporte olímpico, de darem condições a ele de trabalhar. Porque se a área política não permitir, o técnico não consegue trabalhar, né? Então, eles precisam ter o seu mérito reconhecido também. Mas eu vejo com muita satisfação isso, o trabalho que vem sendo feito. Claro, tudo na vida precisa e pode ser um pouco aprimorado aqui e ali, mas há de se reconhecer que na minha opinião, o Flamengo está no caminho certo nesse aspecto específico. Na sede, especificamente, a gente não muita coisa foi feita desde 2009, quando eu saí. De novo, eu entendo perfeitamente que o Flamengo precisou se reestruturar e que a prioridade sempre foi o futebol, que é o investimento que dá o retorno mais rápido, né? E eu entendo que isso não era prioridade, mas eu entendo também que essa altura do campeonato, o clube chegou a um nível, um patamar, que permite a ele fazer um investimento num equipamento melhor dentro da sede para o associado, né? Outro dia eu tive uma reunião que eu participei num clube vizinho ali, o Paysandu, né? A diferença de estrutura é muito grande.
É um clube ali do lado do Flamengo. O Flamengo já tem condições hoje, já reúne condições financeiras, já tem caixa suficiente para investir na Gávea e melhorar o equipamento para o seu sócio, transformar o equipamento num equipamento mais moderno. Essa é uma questão que eu acho que é importante, que no passado não era possível por uma série de questões, mas hoje já é, e eu acho que essa diretoria que vai assumir a partir de janeiro, ela tem condição de melhorar a Gávea, ela tem recursos para isso. Em relação ao estádio, o Baixo Padilha, a minha posição é que a gente precisa ter um estádio ali. Aquilo ali faz parte da história do Flamengo, em todos os aspectos, né? O gol do Valido, o Fla-Flu da Lagoa, a grande geração aí da década de 70 que cresceu ali, enfim. Eu não acredito no Baixo Padilha como um equipamento para jogos da equipe profissional, porque hoje a realidade é diferente. Nós não vamos conseguir construir ali um estádio de um tamanho equivalente ao que o Flamengo precisa. Eu não acredito em 2 estádios para a equipe profissional simultâneos, por uma série de questões, mas especialmente do ponto de vista comercial, não funciona isso, não funciona em nenhum lugar do mundo. Tem uma série de conflitos em relação aos parceiros comerciais que você precisa para viabilizar um estádio, camarote, patrocinador, etc. Mas eu acredito num estádio reformado para receber jogos da base, como de certa forma acontece hoje. De certa forma, é até um futuro legal, bacana, de utilização, que ele continue a ser o lugar onde as novas gerações do Flamengo começam a ter a experiência de jogar pelo clube, naquele mesmo gramado, no mesmo lugar onde tanta gente importante surgiu para a história do clube. Primeiro, existe um entendimento equivocado em relação, se a gente está falando do projeto de Tondela, não tem nada a ver com internacionalização de marca, pelo menos nesse momento, né? O que você tem é uma proposta de negócio para aproveitar uma arbitragem que você tem em relação ao mercado de negociação de direitos dos jogadores. Eu vou explicar. Quando eu digo hoje, eu estou falando nos últimos 10, 15 anos, os clubes que têm os melhores desempenhos em termos de quantidade e volume financeiro de venda de jogador no mundo, acumulado, são os clubes portugueses. Então, você tem o Benfica, o Sporting, com uma história muito rica, principalmente nos últimos 15 anos, de venda de atleta. Não só, como eu falei, em vendas muito altas, mas em volume de vendas, né? O Benfica, por exemplo, tem um faturamento espetacular, costuma ter faturamento espetacular com venda de atletas, mas que pouca gente se percebe ou já estudou para entender é que essas vendas não são, na sua grande maioria, vendas de 40 milhões, 50, 60 milhões de euros. O Benfica vende uma quantidade muito grande de atletas por valores relativamente pequenos, né? Pequenos para o mercado europeu de negociação de valores, né? 2 milhões, 3 milhões de euros, enfim. Então, é uma fábrica de jogadores e que tem sido muito importante para o clube dentro do seu modelo de negócio. E aí, quando você vai olhar com calma, você pega os relatórios do CIES, da FIFA, sobre o processo de transferência de jogadores, sobre de onde vem, para onde vão os jogadores mais jovens, né? Ou sobre os caminhos de transferência de jogador, né? As rotas, como eles chamam. Você vê que, primeiro, 2 pontos muito importantes. O brasileiro continua sendo a grande mercadoria do mundo do futebol, disparado. A gente está muito à frente da França e da Argentina, que são os segundo e terceiro colocado. E você vê que essa negociação ela é muito concentrada numa rota específica, que é Brasil-Portugal. Esses são dois indicadores que você vê nesses relatórios do CIS, da FIFA, e que eles não mudam. Há 10 anos, essas 2 conclusões estão lá, para quem quiser ler. Então, o que acontece? Por que acontece isso? Porque, naturalmente, em função da questão cultural, o mercado preferencial para o jogador brasileiro é o mercado português. É mais fácil de se adaptar, a mesma língua, a cultura é parecida, enfim. Então, você tem uma grande quantidade, todo ano, de jogadores brasileiros que migram para Portugal.
E ali, em Portugal, eles se adaptam à Europa. E a partir do momento em que eles estão há 1 ano, 2 anos, jogando na Europa já, e já provaram que estão adaptados ao estilo de jogo, mesmo que o estilo português não seja o mais avançado da Europa, você já está jogando campeonatos europeus, você já se adaptou ao clima, à cultura, etc. Imediatamente, o risco percebido em relação a esses jogadores despenca e o valor sobe muito. Então, o que acaba acontecendo é que um estágio de 1 ano, um jogador sai daqui valendo 10, ele passa 1 ano em Portugal, ele vai bem, ele passa imediatamente a valer 30, 40. Então, você tem aí uma oportunidade interessante que se você, em vez de vender esse jogador diretamente, você pudesse maturar esse jogador na Europa, você teria aí uma oportunidade de negócio muito legal. Então, a conclusão, isso não é novo, já se discute há algum tempo, então, por que eu não tenho o meu próprio clube em Portugal? Porque aí, em vez de vender por 10, eu mesmo vendo por 40. Essa é a lógica por trás da operação de Tondela, que é uma lógica interessante, faz sentido do ponto de vista de negócio, tem que ver como é que seria a estrutura disso para saber se é um bom ou um mau negócio. Mas faz sentido como negócio. Mas não tem nada a ver com internacionalização de marca, porque a marca não vai ter, a marca Flamengo não terá visibilidade fora do país, né? Você vai preservar a marca do Tondela, você vai ter acesso à receita recorrente muito baixa, a receita de televisão lá em Portugal não é grande, a receita de marketing também vai ser muito pequena, né, de bilheteria no início. Então, é um projeto interessante, mas não é um projeto de internacionalização de marca. Pelo menos não por enquanto. Primeiro, fazendo o disclaimer para começar que nenhum valor paga a vida de ninguém. Por outro lado, eu acho que o Flamengo, por ser Flamengo, ele não tem que pagar mais do que o mercado paga. Eu não sou especialista nesse tema, não é a minha seara, mas as pessoas que eu conheço que são especialistas me dizem que as indenizações estão em linha com o que é pago para esse tipo de situação lamentável que aconteceu. Do ponto de vista jurídico, de quanto tem que pagar ou deixar de pagar, eu não tenho, sinceramente, críticas a fazer. As minhas críticas são em outras áreas. A segunda área, que é a área que você colocou, da memória, que eu acho que é a área da comunicação, de como o clube se comunicou com a sociedade e com as famílias especificamente. Nesse ponto, eu tenho críticas a fazer, porque eu acho que faltou ao clube uma política de gestão de crise, que, se existisse antes, se tivesse implementada, como qualquer grande empresa tem, ela teria sabido como lidar com essa situação imprevisível, como se comunicar de forma mais transparente com a sociedade, com as famílias. Se demorou demais para explicar o que estava sendo feito, para apurar, para acolher as famílias. Então, do ponto de vista de comunicação, eu acho que sim, o clube conduziu isso de forma equivocada. Finalmente, em relação à questão da apuração, eu acho que isso é fundamental, né? Enfim, a gente precisa não só apurar para indicar quem são os culpados pelo que aconteceu, mas precisamos entender o que aconteceu para evitar que volte a acontecer. O processo de apuração ele tem essas duas objetivos, Matheus. O primeiro é, sim, levar à justiça quem é responsável, responsabilizar. O segundo é aprender com o que aconteceu para nunca mais acontecer. Na minha opinião, por exemplo, o Flamengo deveria ter uma política de segurança relacionada a essa questão de incêndio, de acidentes, etc., daqui para frente, absolutamente de altíssimo nível, né? Irrepreensível, até como um aprendizado do que aconteceu. O pessoal da minha assessoria não gosta muito quando eu falo isso, mas eu preciso falar isso sempre de forma muito transparente. Eu não faço nenhuma questão de ser presidente do Flamengo. Nenhuma. Eu faço questão, nós como grupo fazemos questão em apontar onde estão os problemas e propor soluções. Assim, a gente acredita que a gente pode ajudar o Flamengo. A gente pode fazer isso ganhando uma eleição e sentando na cadeira, ou a gente pode fazer isso como uma oposição propositiva e que indica o que precisa fazer, fazendo aquele papel do chato que fica dizendo, gente, olha, vai dar ruim, isso aí não vai funcionar.
por isso, isso. Tem que fazer assim. Assim a gente tem condições de ajudar o clube. Se isso vai ser feito através de uma vitória na eleição, ou se isso vai ser feito como oposição propositiva, né? Para mim é indiferente, realmente. Eu já fui vice-presidente do clube por 4 anos. Enfim, a minha cota de vaidade já satisfiz aí pelas próximas encarnações. Eu vou te dizer que é um cargo difícil, né? A gente que está de fora, a gente não sabe como é que é, mas eu reconheço a dificuldade que o presidente Landim tem lá, que não é fácil carregar nas costas esse peso político, não é simples, não é fácil. Que o nosso objetivo aqui é provocar essa discussão de todos esses pontos que eu falei com você hoje aqui. E para mim, francamente, tanto faz se isso a gente vai fazer como situação ou como oposição. O importante como a gente pode ajudar o Flamengo a melhorar, estar sempre levantando o que está errado e apontando como poderia ser feito para melhorar. Essa que é a nossa filosofia.